indicar como morte, não é isso que interrompe a vida. Mas morte é essa iminência da possibilidade. Eu nunca estou seguro do êxito disso que eu estou sendo. Ou seja, eu estou sempre diante da possibilidade de deixar de ser isso que eu sou. Isso é a morte. Mas esse sentido de morte tem um sentido aí de nada. Assim, no sentido que eu não tenho certeza porque eu não estou pronto. Eu estou sempre diante de um nada, diante de um risco, diante do meu não ser, né? A poesia, me parece que, assim, tudo que ela fala, ela transparece esse nada, porque em tudo que ela fala, ela tenta falar originariamente. Ou seja, não desde isso que já se conhece do que seja a coisa, mas desde o próprio desconhecido, desde o próprio inominado. E quando a palavra fala algo desde o inominado, ela traz nisso que ela diz esse próprio inominado. Traz o espanto desse inominado, o medonho desse inominado. Né? Então, na poesia transparece, mesmo sem tematizar, a morte. Assim, como esse nada, de onde provém tudo que a poesia fala. Né? E esse que é o maravilhoso da poesia. Perfeito. O professor Fernando Pessoa também é mestre em comunicação. No próximo bloco nós vamos saber como seus conhecimentos nessa área, somados aos da filosofia, podem ajudar a uma compreensão melhor da própria morte. Um instante só. Bem, estamos de volta falando sobre morte com o professor Fernando Mendes Pessoa, doutor em filosofia pela Universidade Federal Rio de Janeiro, mas também mestre em comunicação. E é nesta área agora, professor, que eu te faço uma primeira pergunta. Nós observamos que a mídia, quando explora o tema morte, explora muito mais dentro de uma concepção sensacionalista, né? Enquanto profissional também da área de comunicação, como é que você vê este processo, esse fenômeno? Não, eu não sou profissional da área de comunicação. Eu tive lá o mestrado lá que eu fiz, mas eu acabei abandonando essa área e caindo mesmo para filosofia. Mas assim, eu vejo a mídia muito como uma formadora da opinião pública. Assim, então, o discurso da mídia é um discurso meramente informativo. O discurso informativo, ele não traz nisso que ele diz a originalidade do que ele está falando. É o discurso oposto à poesia, eu acho. Assim, o discurso informativo traz a coisa como se fosse uma realidade pronta. E essa realidade pronta é só informada e passada adiante, né? Bom, então, assim, desde essa perspectiva do discurso, a morte é sempre uma coisa. É sempre uma coisa, um fato sensacionalista, que já está dado e é só passado adiante enquanto uma informação. A mídia ela não tem como falar da morte despertando os seus auditores a virem fazer uma reflexão do que seja a morte. Não é esse o papel dela, não é esse o objetivo dela, pelo próprio modo do discurso dela, né? Tudo bem, nós compreendemos que não seja o seu papel, embora tenhamos plena consciência de que para o homem é muito difícil lidar com a morte no seu cotidiano, sobretudo quando ela alcança algum ente querido. Então eu te pergunto, já não mais como
um mestre em comunicação, mas como filósofo que é. De que forma o seu trabalho, por exemplo, contribui para que as pessoas possam ter uma outra compreensão da morte ou da relação vida e morte? Assim, não sei, talvez assim contribua num nível micro, né, assim, com os meus alunos, com os estudos que eu faço, né, sobre esse tema. Mas assim, o que eu busco pensar é como que a morte, ela não é algo social, algo público, algo indiferenciado, mas a morte é o que nos singulariza, né? Então, nesse sentido, a morte é o que nos faz termos que, se nós assumirmos a nossa morte, nós assumimos também a necessidade de virmos a cuidar da vida. Porque se a vida do homem é isso que está sempre na iminência da morte, a gente tem que estar sempre cuidando do que nós somos. Porque isso que nós somos não está garantido. Isso que nós somos está a todo momento sendo permeados pela morte. Logo, a tematização filosófica da morte pode trazer uma maior responsabilidade com a vida. No sentido de você ter mais cuidado com isso que você faz e não ser tão leviano, né? Então, nesse sentido, intensifica. Assim. Por essa perspectiva, como é que você definiria a morte, então? O que é morte? A morte é a condição do homem, né? É o que compõe a vida como existência, né? A morte é o que compõe a vida como existência, ou seja, e essa existência é o estar fora, né? No sentido etimológico mesmo da palavra, existere, né? O que é sempre fora, sempre sendo outro. E essa é a nossa condição. Assim, a cadeira, ela é sempre idêntica a ela mesma. Então, não cabe a cadeira vir a ser isso que ela é. De algum modo, a cadeira tem o ser dela pronto. Agora, o que nós somos, nós nunca temos pronto isso que nós somos. O que nós somos está sempre aberto à possibilidade de nós virmos a ser. Daí, então, essa necessidade de criar, né? De ser, a cadeira não pode criar, né? Só que a gente se esquece disso. A gente fala assim, né? Até é muito interessante um conto, uma novela do Tolstói chamada A Morte de Ivan Ilitch, que ele vai exatamente mostrar essa perspectiva impessoal, pública da morte, que a morte é coisa, é uma realidade que está fora da vida, né? E ele fala, é um ditado também, ele fala assim, a única coisa que nós temos certo da vida é que nós vamos morrer. Só que ele complementa, mas eu sei que a minha hora não chegou, né? Quando eu falo, eu sei que a minha hora não chegou, eu falo assim, eu sei que eu vou morrer, mas como a minha hora não chegou, eu me descompatibilizo da minha morte e adio a minha morte. Sim. Quando eu adio a minha morte, eu também adio a minha vida. Então eu posso continuar sendo leviano, eu posso continuar sendo, né? Mas aí é o caso lá do Ivan Ilitch. Ele está mal, vai padecendo, de repente ele vê que vai morrer. Ele vê que vai morrer, ele tem que assumir a vida, mas aí já não tem mais vida. Ele faz a autocrítica, vê que a vida dele foi sempre uma representação social. Ele sempre cumpriu os papéis que demandaram ele ser, né? E agora está na beira da morte, não tem mais vida, o cara entra no maior pânico. Ora, Fernando, os seus trabalhos recentes agora, né, as suas pesquisas com Nietzsche, com Heidegger, também estão nessa direção, buscando uma compreensão da morte ou é um outro caminho? Não, assim, na verdade, assim, eu nunca fiz da morte um tema explícito nos meus trabalhos, assim. Ela entra, porque assim, eu realmente tenho uma formação e estudo mais esse pensamento contemporâneo, Nietzsche e Heidegger, né? E quem vai tematizar profundamente a questão da morte é o Heidegger, né? Mostrando como que, ao contrário dessa noção biológica de morte como término da vida, a morte é sempre a iminência dela. E ao a morte ser sempre a iminência dela, a morte é o que agulha, o que estimula a vida. No sentido que se eu tenho a proximidade da morte, ou seja, essa possibilidade da minha própria impossibilidade, se eu tenho assumido isso, eu vou exercer a minha possibilidade com plenitude. Vou tentar vir a ser isso que eu sou plenamente, porque eu sei que vou morrer. Né? Porque geralmente a gente tende a esquecer que vai morrer e ter uma relação muito leviana com a vida. Então Heidegger fala que a presença da morte faz com que você assuma a vida. E ao assumir assim a vida, ganhe liberdade.
porque ele vai pensar a liberdade não como independência, livre-arbítrio, mas liberdade como